Olá, eu sou o pastor Marcelo Frutuoso e quero junto com você descobrir o que a Bíblia ensina. Muito bem, estamos começando mais um vídeo, o segundo vídeo da série de 15 vídeos que trata sobre temas relacionados à Palavra de Deus. O tema de hoje é a Bíblia e nesse tema nós vamos compreender melhor o que a Bíblia significa, o que ela tem para nos ensinar e como nós podemos confiar nela. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, de quarentena, por causa do vírus, se tornou muito importante a comunicação através dos meios virtuais, porque se a gente estivesse isolado e ainda sem comunicação, sem informação, eu tenho certeza que seria muito mais difícil, E Deus também, Ele procura se comunicar com o ser humano, e Ele faz isso através da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia nós conhecemos bem como a mensagem de Deus que foi enviada para nós já há muito tempo e permanece eterna com uma mensagem ainda pertinente para nossos dias. Então vamos ao estudo de hoje que fala sobre a Bíblia. A primeira pergunta é: quem inspirou os escritos bíblicos? Quem foi que deu a inspiração? De onde veio a ideia, Quem foi que começou com essa ideia de estudar, de escrever a Bíblia? E nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 21. E diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens que foram separados por Deus para esse propósito, que são chamados homens santos, eles foram movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo a escrever aquilo que eles estavam vendo, através de sonhos, o que eles presenciaram, o que eles buscaram as informações. Então, a inspiração bíblica veio de Deus através do Espírito Santo. Segunda pergunta: qual a utilidade de estudar a Bíblia? No mundo moderno, alguns se questionam se ainda vale a pena, se ainda é importante estudar a Bíblia. Mas a própria Bíblia responde essa pergunta no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, nós vamos ver aqui o capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, e o verso, o verso 14 a 17. Aqui Paulo está escrevendo para o seu aluno, Timóteo, e diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para, o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então aqui nós vemos várias utilidades, várias razões pelas quais nós devemos estudar a Bíblia. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos direciona no caminho correto, no caminho da perfeição. Então é importante a gente manter o estudo. E se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você tem interesse de aprender mais sobre a Palavra de Deus. A terceira pergunta é: que bênção recebemos do estudo da Bíblia? Então, será que existe alguma bênção de estudar a Bíblia? O que nós podemos ganhar estudando a Bíblia? Olha o que diz aqui o livro de Romanos, Paulo também, o escritor de Romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E não é isso que nós tanto esperamos, tanto precisamos nesse momento, a esperança? Se você precisa de esperança, você vai encontrar através do estudo da Palavra de Deus. Então não deixe de estudar, mantenha-se ativo, mantenha-se informado, procure responder as perguntas dos questionários, pesquise, abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que a esperança de Deus vai encher o seu coração. E a quarta pergunta: por que Deus falou por meio de quem?
Deus falou por meio de quem? Vamos lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus ele falou através dos profetas e também através de Jesus. A mensagem de Deus, a revelação de Deus veio através de profetas, de pessoas inspiradas e também, especialmente, através de Jesus. Vamos agora conhecer algumas características importantes da Bíblia. Bem, a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que os dois ainda são a palavra de Deus e válidos até hoje. A diferença é que o Antigo Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus, ele apontava para Jesus. E o Novo Testamento foi escrito após a vinda de Jesus, que mostra a vida dele e também o que aconteceu depois quando ele voltou para o céu. Mas esses dois testamentos constituem a completa palavra de Deus, ok? Ela é uma coleção de 66 livros, Daí vem a palavra Bíblia, de biblioteca, mini biblioteca. Ela contém 66 livros, sendo que 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes, sendo eles reis, trabalhadores, pastores de ovelhas, médicos, escravos, pessoas comuns. Então, Deus usou mais ou menos 40 autores para serem instrumentos para trazer essa mensagem para nós, tá bom? Como é que a Bíblia ela foi organizada de forma para que a gente pudesse encontrar melhor através de capítulos e versículos, Isso foi já bem depois, porque ela era como um livro qualquer, que a pessoa escreve, ela não vai botando ali os capítulos, os versículos, mas para que houvesse maior facilidade do estudo, depois foram acrescentados temas, versículos e capítulos para facilitar nosso estudo, tá bom? O que mais a gente pode entender da Bíblia? Como a gente leu ainda agora em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não dá para você separar, dizer, não, essa parte aqui eu aceito, essa aqui eu não aceito. Se você quer aceitar a Bíblia, você tem que aceitar ela como um todo, Uma outra observação que nós encontramos em Isaías 40, verso 8, lá diz assim, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E aqui nós temos então a revelação que a palavra de Deus ela é eterna, ela não tem prazo de validade, ela não acaba. Então nós precisamos aceitá-la ainda hoje, em 2020, ela continua válida da mesma forma como foi no passado. Tá bom? A Bíblia tem um verso que a gente conhece bastante, É Salmo 119, verso 105, que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia ela é como um farol, uma lanterna que ilumina o caminho escuro, mostrando a direção que você deve trilhar. E uma observação importante também, a Bíblia toda, ela tem um personagem principal, assim como todos os livros, tem um personagem principal, e o personagem principal da Bíblia é Jesus Cristo. Ele aparece desde lá no começo da criação, como diz lá em João 1, verso 3, que através dele todas as coisas foram criadas. Então ele estava lá na criação. E a gente vai ver Jesus em cada momento sendo o cordeiro, sendo o rei, sendo o comandante do exército, sendo o bom pastor, e até a volta dele sendo o grande juiz, e vai também decretar o final do pecado no mundo. Então Jesus é o personagem principal da Bíblia, ele vai aparecer em cada página, ele é o nosso único Salvador. E agora? O que nós podemos fazer? Depois de aprender tudo isso, qual é a sua decisão? Eu quero dar algumas dicas do que você precisa fazer a partir de agora que você tem essas informações. Primeira coisa, procure ler a Bíblia diariamente. Procure absorver um pouco mais da palavra de Deus a cada dia. Separe um momentinho, um local na sua casa, naquele local você vai ler a sua Bíblia, a sua palavra. Não precisa ler uma parte grande, mas é importante que você leia todo dia, tenha contato com Deus todo dia, porque é a palavra de Deus que vai orientar você. Segunda dica, pesquisem as verdades bíblicas.
Procure informações corretas, fontes confiáveis, para que você conheça a verdade da palavra de Deus. Algumas pessoas leem, interpretam de formas equivocadas. É importante você procurar alguém que possa lhe orientar de maneira correta na verdade da palavra de Deus. Terceira dica, aceite a palavra de Deus com alegria. É muito bom a gente ouvir as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, mas a Bíblia também tem orientações, tem repreensão que a gente precisa aceitar. E sabendo que Deus nos ama, até as orientações, as repreensões, as regras de Deus são para o nosso benefício. E quando eu procuro isso na Bíblia e eu recebo isso na minha vida, eu consigo ser mais feliz também. Praticar os seus ensinos, né? A quarta dica, pratique aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus. Procure vivenciar e viver aquilo que você aprendeu. Se a Bíblia mostra que o caminho que você está seguindo não está correto, procure seguir e viver da maneira correta. Muito bem. Para terminar, eu queria deixar esse apelo com você, para que você possa dedicar mais tempo para ler a sua palavra. A Bíblia fechada, ela é como um livro qualquer, mas quando você abre, estuda e procura praticar o que ela ensina, com certeza ela vai transformar a sua vida. Eu queria perguntar de você, se você quer estudar a Bíblia todo dia, se você aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Se você aceita, você vai marcar ali na sua lição a parte que diz assim: creio que a Bíblia é a carta de amor de Deus. Creio que Ele inspirou os escritores para mostrar sua mensagem. Aceito o que está escrito nela como mensagem de Deus para mim. O Espírito Santo aguarda que você o convide para estudar a Bíblia. Sempre que você for ler a Bíblia, faça uma oração, peça ao Espírito Santo a orientação correta para aprender e ouvir a mensagem de Deus para você. Nesse momento eu queria encerrar fazendo uma oração por você e pedindo que Deus abençoe seus estudos na palavra de Deus. Vamos orar. Querido amado Deus, ouve, Senhor, cada oração que está sendo feita nesse momento. É um momento difícil que nós estamos enfrentando, mas esse teu filho, essa tua filha, decidiu estudar a tua palavra e que ele receba a bênção de compreender os teus caminhos. Abençoa cada um de nós, que possamos continuar aprendendo e praticando aquilo que a tua palavra ensina a cada dia e sendo com certeza mais felizes, abençoados neste mundo e abençoando mais e mais pessoas. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe e até o próximo estudo.